Não, conforme vão entrando, aí vão apresentando, porque hoje, com esse temporal, né, meninas, tem algumas pessoas que já me falaram que ficou até sem energia. Então, quem puder apresentar hoje, aí semana que vem eu dou o conteúdo e dou uma parte da aula para outro, né, para esses que tiveram problemas, tá? Ariela e quem mais? Evelyn. Oi? Evelyn. Ah, tá. Ariela e Evelyn, né? Isso. Tá, meninas. Pode começar, tá? Tá bom. Eu vou começar apresentando. A gente resolveu fazer uma sequência didática para trabalhar o meio ambiente. Depois a gente fez uma roda, né? Conversou com os alunos para ver o que eles já entendiam, já sabiam sobre o assunto. Logo em seguida, a gente preparou um videozinho, né, um slide para poder passar para eles. E assim, dentro desse vídeo, ia tentar falar a importância do meio ambiente, a importância do cuidado, né? A importância da reciclagem, dos 3Rs lá. Sim. E aí a gente passou para eles isso daí. Aí, em seguida, a gente fez eles colocar a mão na massa, eles escreverem, né? Um texto explicando para a gente o que eles sabiam e o que eles podiam fazer para estar ajudando a reciclar esse lixo. Só um instantinho, professora. Professora, para acrescentar, a gente fez com que os alunos, a gente pode fazer com que os alunos vejam que o lixo não é só o lixo pode ser reutilizado de várias formas. Assim como nós apresentamos também na sequência didática, que tem a importância dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Que no caso, em uma aula, por exemplo, a gente pode usar objetos que seriam descartados e fazer brinquedos, fazer móveis, fazer coisas que as crianças iriam utilizar ou brincar com elas. E aí, logo em seguida, né, a gente fazer uma feira, onde eles poderiam apresentar. Além de a gente ter trabalhado a oral deles, a gente está trabalhando na escrita, que é onde a gente pediu para eles estar fazendo texto, né, explicando como que eles podiam reutilizando alguns materiais. Tá, então, vocês... Só para é... terminar, professora, rapidinho. Só para terminar. A gente, com isso, quer obter que o aluno tenha comunicação tanto com a sala quanto com o professor e quer ver, né, a oralidade dele, entendendo, para ele entender também a importância de se comunicar com os amigos e expor a sua opinião, o que eles acham de mexer com essas matérias-primas. E é isso. Tá. Então, aí vocês elencaram no trabalho lá escrito também de vocês, essas atividades, né? Quantas atividades, então, lá nos módulos lá, que vocês fariam para essa sequência didática? Mais ou menos quantas? Para atingir, né, esse objetivo que vocês querem, que é a comunicação oral, né? Quantas atividades vocês vão realizar nessa sequência didática? Então, na oral, a gente já começa desde a primeira atividade, que é aquela roda de conversa, onde eles vão estar falando para a gente, né, das coisas que eles encontram, o que eles já tinham em conhecimento, né, qual a importância do meio ambiente, que eles saibam. Então, já começa aí para trabalhar a oral deles. Aí, em seguida, a gente vai estar passando o slide, né, explicando e vai deixar aberto para eles também perguntar ou estar acrescentando alguma coisa, que também vai estar trabalhando a oral deles. Então, vai ter uma, duas, e a última, né, que é a apresentação da feira, vai estar trabalhando a oralidade deles. Então, 3 atividades para trabalhar a oralidade deles e uma atividade para trabalhar a escrita, que é onde ele vai estar fazendo um textinho para a gente. E esse seria a publicação, a produção final seria esse texto no final? Não, a produção final seria a feira.
Ah, tá. Eles Entendi. vão expor as Ah, coisas que eles fizeram com os materiais recicláveis. ah, tá, entendi. É que o áudio da Evelyn tá um pouco falhando, por isso que eu tô fazendo algumas perguntas, só para. Perdão. Em casa tá É, uma bagunça. não, ele deu uma falhada, assim, teve uma horinha, mas agora eu entendi. Então, a produção final, né, Evelyn, é a feira onde vão ser expostos ali todo trabalhos o que artísticos do. Isso que a gente vai fazer, que no caso a gente vai fazer com garrafa PET, caixinha de leite, vamos fazer criando brinquedo com esses materiais, porta-retratos, entre outros. E aí a Uhum. gente vai fazer uma feira para poder apresentar esses materiais para as outras pessoas da outra escala, para os outros alunos. E aí os alunos que vão estar explicando como foi feito, quais materiais que foram utilizados. Entendi. Entendi, meninos. Vocês já conseguiram enviar o trabalho? Sim, eu enviei para a senhora hoje à tarde, eram umas 4 horas da tarde, umas 3 Tá, horas, eu acho. tá bom. Enviei pelo APA mesmo. Aham, tá ótimo, então. Então tá ótimo, Arielle e Evelyn, apresentado o trabalho então, tá? Se vocês quiserem continuar, tá? Vendo as outras apresentações, ficam à vontade, tá? Ok, Aí eu... obrigada, professora. Quem está aí então para apresentar o trabalho? Eu, Sol. Acho que só Sol, tá eu, né, professora? amenizou a chuva aí, Sol? Hoje tá difícil, né? Então, deu uma parada, mas ainda tá chovendo. Eu tive que reiniciar meu computador aqui, que não estava dando certo, tava, não sei, deu uma pane aqui, eu tive que reiniciar tudo, mas Aham. voltei. A Fernanda e a Gleice também não tá conseguindo entrar. Tá. Então, Solange, quem é seu grupo? É a Fernanda Marconato, Gleice L. Santos e Solange Ramos. A Gleice falou que ficou sem energia lá na casa dela. Tá sem energia, ela tá no É. dados, mas ela não tá conseguindo entrar. Ah, é Sol, Fernanda, Gleice, só, né? Ó, Vocês hã? três. Tá. Sol, você, Nossa, você vai apresentar? Então, você é a representante do grupo. elas falou que entra agora, não sei se elas vão. Tá. Pode apresentar. Peraí, que saiu aqui minha página. Não Só um consegui. minutinho. Peraí, professora. Eu tenho uma câmera aqui, ela tá paralisada. Assim que vocês estão me vendo, paralisada, para mim tá parecendo que eu parei. Não tá vendo, não. Não, Não tá aparecendo Não, nada aqui não embaixo. aparece a senhora, não, professora. não. Ah, eu tô com a minha câmera ligada. Bom, sei lá, Então, a né? nossa sequência didática, professora, é a sobre história em quadrinhos. Uhum, O título é a Magali, Mãe, Meu Dente Tá Mole, que é uma história em quadrinho, né? uhum, A área do conhecimento é língua portuguesa e artes. O público-alvo é alunos do 4º ano. O tempo estimado é 1 semana. E o gênero é história em quadrinhos. Aí tem a apresentação da situação. E a atividade é a conscientização sobre o motivo de produção. Apresentar de forma detalhada para os alunos sobre as histórias em quadrinhos.
Aí tem a apresentação da situação, que é favorecer ao aluno a compreensão sobre a sequência didática de história em quadrinho, a ser trabalhada durante uma semana. Aí trabalhar a interpretação textual, linguagem verbal e não verbal, linguagem coloquial, informal, linguagem formal, pontuação, onomatopeia, substantivos e adjetivos. Dentro dos módulos, né? Dos módulos das atividades, né? Então. A primeira atividade é a apresentação, a preparação inicial, né? Atividade, apresentação em papel impresso, do texto do título da Magali, e a mãe, meu dente está mole, para iniciar o trabalho com a sequência didática. Levantamento de hipóteses, se as crianças conhecem o gênero, textuais, alguém já leu alguma revistinha que vai ser exposto na sala, com varal, para toda a turma. Aí tem a produção inicial, que é lançar como para casa uma produção de história em quadrinho, preenchendo balões com a fala dos personagens. Aí tá anexadas as atividades, professora. A gente colocou para enviar para a senhora anexada, né? Sim. Aí tem a correção das escritas corretas das palavras, com ditado das palavras, em que os alunos apresentam dificuldade, ampliar o repertório dos alunos. Aí atividade 3. Aí atividade produção individual das histórias em quadrinhos, mediada pelo professor, revisão, aprimoramento dos textos através do guia produção textual, que também está no anexo 4, está anexada. E a produção final, que os alunos vão produzir uma história em quadrinho, utilizando os elementos adequados ao gênero dos QI, atividade reescrita do texto, produzindo o texto, trabalhar a interpretação de texto, montagem de um gibi produzido pelos alunos, e depois ao final, a exposição do gibi no cantinho da leitura, onde todos os alunos apresentam o seu gibi montado por eles. Entendi. Vai ter um varal, né, da exposição desse livro. Ah, legal. A leitura dos textos, dos gêneros. E é isso. Tá, eu vou deixar assim, à vontade também, no sentido só, que na aula que vem, se as meninas quiserem, né, falar mais alguma coisa, complementando, eu vou deixar em aberto, tá? Né, porque daí você fez aí, você fez realmente, né, a apresentação aí de todo o trabalho, mas se elas quiserem complementar alguma coisa, se elas quiserem também falar, eu vou deixar aberto, tá? Caso elas não consigam realmente, né? Eu acredito quase que eu cancelo a aula, mas assim, falei, eu vou entrar para que, né, os que conseguem entrar para a gente pelo menos apresentar alguns grupos, né, que conseguirem, e aí a gente consegue pelo menos não deixar essa aula passar em branco, né? Não deixar, aí eu ter que gravar em outro horário, é mais complicado. Tá? Mas então tá, eu entendi muito bem, é um trabalho, né? O gênero textual é histórias em quadrinhos, então tem lá a historinha da Magali, é inspiração nessa historinha, né? Uma leitura ali que vocês vão fazer a mediação, Magali, mãe, meu dente tá mole, aí vocês vão fazer todo o trabalho aí através dos módulos de atividades, principalmente com as questões desse gênero textual, né? Que
aparece ali onomatopeias, aparece ali expressões mais coloquiais, né, da fala mesmo, porque é representativa ali nos quadrinhos, né? Então, bem legal esse trabalho com a história em quadrinhos, muito bom. É que as imagens verbais e não verbal. Uhum. E também a questão da oralidade aí também é bem trabalhada, né? As crianças vão gostar de comentar, falar bastante, né? É bem legal. Então, ótimo. Então, o grupo da Sol, representado aqui por ela hoje, né? Qualquer coisa, as outras integrantes também vão falar, né? Quando tiverem a possibilidade, que elas tiveram aí problemas com a internet. Quem mais vai apresentar o trabalho agora? Eu, professor. Peterson. Isso. Quem mais? Você e quem, Peterson? Eu, Diane e Francis Meire. Tá. Podem falar, tá? Se quiserem ligar, fica à vontade, se não quiser ligar. Professora, tem um áudio ligado aí fazendo barulho. Tem, né? Peraí, vamos ver. Tá, vou desligar. Acho que é o meu, né? Peraí, desliguei. Tá. Professora, primeiro o primeiro passo inicial para fazer a sequência didática foi fazer uma contextualização sobre o que seria a sequência didática, como que ela seria trabalhada em sala de aula, né? Foi o que eu entendi com base nas explicações da aula, com base também naquela aula que a senhora explicou como devia ser feito cada passo. Então, a gente começou, o grupo em si, né, queria só dizer que a Francis Meire, ela não entrou por causa da internet, né, porque onde ela mora a conexão é muito ruim, mas o grupo vai ser representado por mim e a Diane, né, e que o que vai ter, a nossa sequência didática vai trabalhar as fábulas. A primeira coisa que a gente, quando formou o grupo, pensou qual seria o tema interessante para as crianças. A nossa integrante Diane falou, vamos trabalhar com fábulas. Fábulas é um gênero literário muito bom para ser desenvolvido em sala de aula, porque a gente consegue trabalhar, além do imaginário, consegue trazer essas questões para a realidade, trabalhar questões sociais, trabalhar questões de comportamento e diversas outras possibilidades que podem ser feitas. A gente pensou nesse tema porque ele é um gênero discursivo, né? É um texto, é uma literatura ficcional, ou seja, ele é de um caráter imaginário, e ele favorece o desenvolvimento intelectual do aluno, contribui para a formação dos valores do educando, e existe ainda a possibilidade de conciliar o imaginário com a realidade. E aí, quando a gente pensou em trabalhar esse tema, a gente pensou qual é o problema do terceiro e quarto ano do ensino fundamental. Individualização, eles são um pouco mais na deles, a escrita, né, a interpretação e a pontuação, que são questões que devem ser trabalhadas com frequência. E a nossa sequência didática vai ser da seguinte forma, a gente vai estimular, a partir das fábulas, né, a reflexão sobre o tema apresentado, a diversidade das ações dos personagens, né? Por que aquele personagem fez aquilo, como que isso pode ser levado para a vida real. Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta na sala de aula. A gente também pretende que ele se familiarize com o tema que está sendo passado, né? Porque, assim, possibilitando que ele crie também novas fábulas, reinvente novas também, né? E a primeira coisa que a gente pensou de produção inicial, né? Que seria, no caso, a fala da Francis Meire, é que ela levaria para a sala de aula a fábula A Tartaruga e a Lebre, né? Primeiro passo seria esse. Ela passaria, falaria verbalmente, contaria o tema para eles, né? E a partir disso, eles iriam analisar os fatos que aconteceram naquela fábula. E aí eles iam verificar. Aí a partir disso, eles iam ia pedir para eles pegarem gravuras de animais, e formarem uma fábula do interesse deles, com a perspectiva que eles têm
é ao analisar aquilo. E a partir disso a gente analisar certinho o que poderia ser melhorado, o que precisa ser trabalhado, qual é o conhecimento que ele já tem sobre aquele tema. Então, tudo isso a gente ia dividir em módulos, que a gente fez 5 atividades, que aí vão ser explicadas a seguir. Uhum. Muito bem. Olá, boa noite, professora. Boa noite, tudo Então, bem? Tudo. A gente reuniu, né, e pensou, viu certinho o que a gente pensou. A gente vai fazer 5 encontros, né? E nesses 5 encontros, cada encontro equivale a um dia da semana. E assim, no nosso primeiro encontro, a gente vai estar disponibilizando uma roda de conversa, onde a gente vai estar explicando, né, o que são as fábulas, quais são as fábulas que eles conhecem, né? Qual é o sentido de estar trabalhando com fábulas, como o Pérez também já falou no nosso primeiro, né? Vamos fazer uma lista de todas as fábulas que nós encontramos, né, em sala, selecionar todas as fábulas e vamos ver qual dessas fábulas que nós vamos trabalhar. Já no nosso segundo encontro, nós vamos elaborar, de acordo com a fábula escolhida, vamos fazer assim, um conjunto de fábulas, onde a gente vai elaborar de uma forma bem lúdica, onde a gente vai fazer um sorteio, né? Vamos criar uma caixa, que eu imaginei assim, uma caixa mágica, né? Onde eles vão estar tirando vão estar recortando as folhas de A4, tudinho, colocar dentro dessa caixa, que vai ser chamada de caixa mágica. E eles irão tirar as palavras e complementar aquelas atividades. Por exemplo, vamos elaborar uma ficha, né? Eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo vai ser de um trava-língua, porque eu fiz uma coisa mais rápida. Então, assim, aqui, não sei se vai dar para ver aqui bem, né? Eu fiz esse trava-língua, que é bem conhecido do rei de Roma. Então, a gente vai selecionar essas palavras lá dentro do trava-língua e vamos elaborar essas fichinhas aqui, onde vai ter esses vácuos, né? Esses espacinhos para ele estar preenchendo aqui dentro. Que aí a gente vai fazer praticamente uma sondagem, que é o quê? Onde a criança vai estar lendo aquela palavra e vai estar encaixando realmente onde está o correto. Então, essa é uma das nossas atividades, do nosso segundo encontro. Depois, né, no nosso terceiro encontro, a gente vai começar a fazer a produção do texto. A gente vai reescrever aquela fábula da forma que eles acham que deve ser feito. E por que eu não gostei da fábula daquela forma? O que você acha que você deve mudar? Né, onde eles vão estar trabalhando a liberdade de expressão, onde eles vão estar vendo realmente. Então, a gente vai estar aqui, a gente vai produzir o texto, vai mostrar para eles de que forma, né? Uma fichinha. Muito difícil escrever. A fichinha, onde vai estar aqui, produção de texto, a história, que é o nome do texto onde eles vão colocar, porque a partir do momento que a gente vai reescrever, a gente tem que dar um título àquele conteúdo, né? Procurar saber mais sobre a história, sobre o nome, por que a criança escolheu aquilo, onde eles vão estar reescrevendo uma fábula, né? Criando também. E já no nosso quarto encontro, a gente vai estar mais falando sobre a oral e a escrita. Vamos trabalhar mais a orabilidade, que é o quê? Nós vamos questionar o aluno, né? Vai ser mais uma aula oral, onde eles vão estar respondendo para nós aquilo que a gente determinou ali. Por exemplo, observe que as palavras são escritas, por que elas estão juntas, né? O que é separar, por que ela tem que ser separada, em questão de ponto, vírgulas, né? Qual o assunto principal que aquela fábula está trazendo para eles, né? Para quem você acha que o autor escreveu esse texto, e peça para que o aluno escreva a parte da fábula que ele mais identificou. Então, a gente vai estar trabalhando mais essa parte. E já no nosso quinto encontro, que já seria o último dia, onde a gente vai ter que ter avaliação, ver certinho qual foi o desenvolvimento desse aluno, a gente imaginou o seguinte: peça para o aluno que ele crie a própria fábula dele, né? Para ver se realmente ele compreendeu o que é realmente a fábula, onde ele vai estar realizando a leitura daquela fábula que ele escreveu, onde a gente vai estar vendo se ele teve um desenvolvimento bom na escrita e também na leitura, porque muitas vezes é constrangedor, até mesmo para nós, né, que já somos adultos, de ter que ler
tem gente que trava muito quando a gente vai ler na frente de outras pessoas, quando a gente vai ler em voz alta, quando a gente vai falar. Então, é uma coisa que já tem que ser treinada desde o início, para que futuramente o adulto não tenha esse problema. Então, aí o que a gente pensou? Depois de tudo isso, né, aí a gente vai ter a interpretação da leitura e também da moral. E para que eles ilustrem as atividades propostas, organizar revistas e jornais, peça que o aluno recorte animais da fauna brasileira para montar um dicionário. Então, a gente vai fazer um tipo de maquete, onde a gente vai mostrar e vai estar mostrando, falando, explicando, os alunos mesmo, todo aquele dicionário, para outros alunos, até mesmo da mesma unidade escolar, de outra sala, de outra turma, uma apresentação entre eles mesmos, tipo uma peça teatral. E aí, na nossa avaliação final, nós vamos pedir para cada aluno fazerem uma folha de papel branco, né? Uma palavra, onde ele vai escrever, depois ele vai colocar na nossa caixa mágica, de novo, que a gente vai estar usando, onde vamos estar pedindo para o outro aluno, no caso, vamos selecionar, fazer um rodízio dentro da sala, e aquele outro aluno vai estar lendo aquilo que o colega escreveu, né? Vai estar mostrando para outros colegas. Então, a gente vai fazer tipo uma estrutura de ditado, onde o próprio aluno vai estar ditando as palavras e os outros vão estar escrevendo. Então, a gente vai ver a forma de cada um, como eles estão sendo, o que ele entendeu daquela escrita e realmente o que ele compreendeu daquela frase. Por exemplo, comunidade. Um vai escrever de uma forma e outros vão escrever de outra, ou até mesmo, se os dois aprenderam juntos, vão estar fazendo isso, né? Em conjunto, esse ditado pode ser elaborado tanto em conjunto, pode ser elaborado individualmente. Isso é uma atividade de sala de aula, que é a nossa avaliação do aluno, para ver se realmente ele compreendeu, se realmente ele está com a escrita perfeita e com a leitura também. E é isso. Então, a produção realmente, né, seriam duas produções, nessa maquete que vocês vão expor, né, no sentido, né, os alunos vão expor para outros alunos, Isso. e também essa atividade também final, né, seriam até duas produções no final, né, que seria da produção final, né, do trabalho. Isso. A gente deixa já esse quinto encontro bem para isso mesmo, para ele estar mostrando e para estar produzindo, para estar fazendo essa peça também, essas duas atividades aqui. Tá. Legal, muito bem. Parabéns para o grupo. Obrigada. Bastante atividades, né? Então, às vezes, dependendo qual o gênero textual você escolhe, é isso mesmo, é pensar em muitas atividades, porque você sabe qual o objetivo que você quer alcançar com esse aluno. Então, são necessárias todas essas atividades para que o aluno atinja tal objetivo, né? Tal habilidade ou até tal competência, né? Então, é necessário sim. Muito bem. Ótimo. Gente, quem que vai apresentar agora? Professora, Oi. eu só. Oi, Solange, pode falar. Eu não sabia que poderia ligar a câmera e apresentar. Acho que eu fiquei até. Pode Eu só ligar. vou mostrar. Tá, sim, fica Eu à vou só vontade. mostrar minha atividade. Aham, Até para ver os meus colegas me ver quem que é. certeza. E essa é a só. atividade que estava proposta. Que legal. É importante a gente ver, sim. Que lindo. Esse daí já seria a produção dos alunos. Esse daí com balãozinho. Aí seria dada para produção dos textos, interpretação, né? Uhum. Tá bom? Tá bom, senão só eu que ia ver, né? Porque daí vocês mandaram esses aí em anexo lá para mim, né? Então, aí eu falei, eu não sabia que era para abrir a câmera, aí Não pode ficar à agora. vontade. Então tá, beijo. Beijo. Quem mais vai apresentar hoje? Que está aí pronto para apresentar? A Ellen vai apresentar seu trabalho? Viviane? Quem mais que... Professora, Oi.
Eu não consegui finalizar o trabalho, porque eu dei preferência para o TCC que já estava faltando 2 dias. Aí eu dei preferência para o TCC. Mas eu vou estar enviando e na próxima aula pode apresentar? Como que vai ser? Pode, mas assim, você acha que você não consegue apresentar hoje o seu trabalho? Você acha que... Quem Não que é tem- seu grupo? É só você? Não, é eu e a Lanessa. Ah, tá. Ela não está aqui, né? Então tá, Ellen, você pode apresentar na aula que vem, tá? Mas perde ponto, né? Hã? Perde Eu vou ter ponto. que rever, né? Porque, assim, muita gente me mandou mensagem aqui, problemas na internet, energia, deu muita coisa, né? Mas o trabalho Sim. escrito vocês têm que enviar até hoje. Ah, Nem que esteja aí, ó, terminando, aí você envia, depois fala assim, olha, eu vou ainda complementar, professora, mas já estou enviando, tá? tá, eu vou dar uma organizada nele e vou estar enviando em nome de Jesus até hoje. Até Então, hoje, tá, obrigada. tá? Para não perder aquela pontuação. Mas aí a apresentação que eu estou deixando ainda, no máximo até na aula que vem, mas o trabalho escrito é até hoje, Tá bom, tá? Para obrigada. não perder os pontos lá, 50 pontos, né? Perde se for amanhã, já cai para 450. Quem mais, gente? Jennifer, Kessia, Viviane, vocês vão apresentar o trabalho? Oi, professora, boa noite. Bem? É a Tudo Kessia, aham. Eu fiz o meu trabalho junto com a Dayana, só que a gente está tentando até agora ela conseguir conectar, só que a internet não está ajudando. Aí eu vou apresentar sozinha, tá bom? Tá bom, tá. Mas assim, ela perde ponto se ela não apresentar? Como é que funciona? Não perde ponto não, Kessia. A gente já enviou o trabalho escrito ontem à noite, Kessia Cruz e Dayana Rosa, ok? Uhum. Se ela Então, quiser na aula e fazer alguma complementação que ela queira falar, aí eu deixo, tá? Você pode falar hoje, aí ela... Vou avisar pra ela. Qual que é o nome dela? Dayana? Dayana Rosa. Dayana Rosa. Então, a gente organizou a sequência em 6 encontros. A gente não planejou que nem o pessoal de levar só um tipo de gênero para as crianças. A gente planejou cada encontro levar um gênero diferente e fazer um trabalho de 45 minutos em 3 passos, em 4 passos. A gente mostra o texto da criança, né, o gênero. A gente escolheu narração, por exemplo. Deixa eu até ver esse narrativo, né? A gente leva algumas fábulas, alguns contos e livrinhos para elas, para verificar o que elas se interessam, para a gente escolher junto até qual o livrinho que elas querem ler, qual a história elas querem ouvir, né? A gente vai conversar sobre, discutir em grupo de rodinha mesmo, o que elas gostaram, quais são as características também de uma narrativa. Agora melhorou. Tá ouvindo, professora? Não, é que deu uma falhada no seu áudio. Tá, vamos ver. Sim. Aí a gente vai conversar com eles sobre as características de um texto narrativo, por exemplo, né, que torna ele diferente dos outros. Chamar as crianças para falar e o que é, como está na rodinha, conversar com eles sobre o que eles acharam, o que eles mais gostaram. Como é que chama? A gente também pode fazer com que eles escrevam qual foi a parte favorita, ou então escrever uma historinha também com a imaginação deles. A gente tenta mais trabalhar essa questão de eles perceberem qual que é a diferença entre eles e sempre fazer uma atividade antes, depois de conhecer o gênero. Entendeu, professor? Porque daí no final que a gente planejou como última atividade, a penúltima atividade no caso, a gente colocou musiquinha, tanto que no link do trabalho com a professora a gente colocou o link da musiquinha que a gente fez e o vídeo. E como atividade final, fazer entregar para a criança vários tipos de texto, vários gêneros textuais, e fazer um cartaz, um cartolina mesmo, cada gênero escrito por exemplo, poema, narração, fábula e tal, e as crianças vão ler os textos
e elencar, entendeu? Colocar ele no espaço dele, qual seria o espaço de cada vez que eles receberam. Mas na situação das crianças reconhecerem qual a diferença entre eles mesmo. Tipo isso. Tá, Kessia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no seu trabalho escrito e aí eu vou dar uma devolutiva para você, porque assim, seria necessário que vocês escolhessem um só gênero discursivo. Então, é isso que eu estava conversando aqui com a Dayana por exemplo, antes. só poema ou só texto narrativo, porque dentro da sequência didática você vai trabalhar detalhadamente esse gênero. Se você Sim. coloca vários, você fica imagina quantas atividades vocês vão ter que fazer. Então, isso que eu estava conversando com a Dayana agora, que talvez coisa assim, e ela falou assim, para eu até conversar com a senhora sobre isso, que a gente entendeu que seria mais nesse sentido. Aí, então, vocês definam, vocês já enviaram o trabalho para mim, né? Já enviamos. Eu vou falar as observações e eu vou retornar para vocês. Aí vocês vejam certinho, tá? E aí, na aula que vem, vocês duas apresentam sobre realmente um só gênero, tá? Ok, obrigada, professora. De nada. E Viviane, Jennifer... Alguém mais vai apresentar, gente? Não, professora. Não? Vivi? E aí, como que está seu trabalho? Você está fazendo com quem? Estou fazendo com a Jennifer, só que a gente não terminou. Mas vocês não conseguem falar sobre o trabalho? Como vocês não conseguem tirar... Não, se vocês também porque a gente começou a fazer hoje. Hã? Vocês começaram hoje? Meninas, hoje? Tem uma semana. Vamos deixar Pois é, a gente começou a fazer hoje, então... Não deixem... Não, mas hoje a gente devia. Professora. Oi. Olha só, no slide que a senhora apresentou na aula aquele dia, tá falando que a data tá errada, tá dia 13/6. Aí tem pessoal no grupo da sala questionando porque tá sendo apresentado hoje, entendeu? Porque não consegui entender, Kessia. Não sabe o slide que você apresentou pedindo atividade segundo bimestre, quanto varia, como seria feito? A aula gravada, né? A aula está tanto no YouTube como no portal, a aula gravada da semana passada. Quem não está na aula, precisa urgentemente assistir a aula. Por exemplo, perdi a aula de ontem à noite. Então, hoje, não sei, eu acordei, perdi a aula de ontem à noite. Então, de manhã eu já assisto a aula, tá? Não tem justificativa de falar que não foi avisado, porque quem falta aula, no caso, né? Essas aulas, nós estamos como se fosse numa aula presencial, né? O horário, conforme o horário, né? Se vocês tivessem que ir na Unic, vocês estariam todos lá dentro da sala. Então, quem perde a aula, corre para saber o que aconteceu na aula. Então, no outro dia, eu já coloco lá a aula gravada para vocês. Aí, a aula fica lá tanto no YouTube e tanto lá no portal. Aí, a aula fica gravada e a orientação de como fazer a atividade está toda lá também. Então, não é questão de slide, mandar slide por WhatsApp, para o grupo de WhatsApp, não. Grupo de WhatsApp é somente para a reunião de vocês, né? Para informação mais rápida ali, às vezes uma informação, né, que a gente precisa aí comunicar urgentemente e tudo mais. Mas a aula não pode acontecer dentro do grupo de WhatsApp, tá? Então, vamos falar para esses alunos aí que não se estão atentando a ver a aula, a assistir a aula, prestar bem atenção nisso, tá? Atividades que não forem encaminhadas hoje,
lá no portal no AVA, já vão perder aí 50 pontos, tá? Isso daí eu vou levar realmente a sério pela questão de envio, porque ficou uma semana para vocês enviarem essa atividade. Agora, a questão de apresentação, vocês vão poder apresentar até na aula que vem. Mas quem não enviar lá por mensagem no AVA, até a meia-noite de hoje, já vai, amanhã, a partir de meia-noite já vai perder 50 pontos, tá? E vai valer 450 pontos, tá? Aí tem também a correção da professora, né, que daí eu dou toda a instrução aqui de como é para vocês fazerem, corrijo e tudo mais, para que vocês alcancem realmente essa pontuação. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem tirar dúvidas aí. Viviane, Jennifer, então tá ok o trabalho de vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não, tudo certo, só falta a gente concluir mesmo. Tá, mas envia hoje, tá? Por favor. Não, é hoje mesmo. Envia Certeza. hoje. Vocês podem até apresentar na semana que vem, mas o envio tem que ser até hoje. Lá no AVA, não no e-mail, por favor. Tá? Então tá. Vamos enviar. Somente Tá. vocês, então, né, que iriam apresentar, mas nós conseguimos apresentar pelo menos 4 Professora, grupos, 5 grupos. Oi, Sol. professora, a Tiana não conseguiu entrar, mas ela fez, ela até me enviou aqui, o dela é gênero textual a fábula, a cigarra e a formiga. Ela enviou o trabalho para mim, então? Enviou sim, só que ela não vai conseguir apresentar. Ela pediu se eu queria apresentar, mas pode deixar para a próxima aula, né? Ela vai apresentar na próxima aula. A questão é o seguinte: quem precisa enviar o trabalho até hoje, tá? Aí a apresentação não vai ter interferência da nota, mas o envio do trabalho escrito até hoje, tá? Tá bom, ela me enviou aqui e pediu para mim apresentar para ela. Mas aí então eu deixo para ela apresentar. Ela apresenta sim, tá? Na próxima aula, fala para ela ficar tranquila, enviando o trabalho escrito, semana que vem ela apresenta, tá? Uhum. Gente, então, olha só, eu vou encerrar aqui, né? Vou deixar até mesmo essas apresentações aí gravadas para vocês. Eu vi que teve muita interferência até nos áudios, né, de alguns aí na apresentação. Não sei se é só no meu computador, não sei. Mas a aula que vem vai ser conteúdo e uma parte da aula ainda vai ser apresentações, tá? Mas aí na aula que vem a gente já volta ao conteúdo que nós estávamos trabalhando e aí continuamos a apresentação, tá? Não tivemos muito sucesso no dia de hoje, né, com essa chuva, com esse temporal, realmente deu muita interferência e muitas pessoas não conseguiram entrar, tem bairros aí que ficaram sem energia, então nós temos aí justificativas, né, para não conseguir ter grande êxito nessa aula de hoje, mas na aula que vem, com certeza, nós conseguiremos aí os nossos objetivos das apresentações, né, de todos os grupos, e o conteúdo também, né, que vai ser dado numa parte da aula, tá? Então, agradeço. Qualquer coisa, gente, envia aí a mensagem lá no AVA, vou estar por aqui ainda, dá para enviar no WhatsApp, tá? Eu já vou vendo as atividades de vocês, e aí eu vou ficar aqui caso alguém queira tirar alguma dúvida, né, alguém que de repente conseguir entrar, aí eu vou ficar aqui ainda atendendo vocês, tá bom? Mas aí se alguém entrar realmente, né, ainda que pela questão do temporal e tudo mais, entrar e conseguir ainda fazer a apresentação do trabalho, tá? Agradeço, gente. Uma boa noite para vocês.
Boa Boa noite. noite.